18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6-1, juntos mais uma vez com você aqui em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do programa 18 horas. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas. Hoje, em segunda-feira, crise na segurança pública. Faltam delegados em todo o estado do Amazonas. O governo do Amazonas é cobrado na Assembleia Legislativa a apresentar um plano de cargos, carreiras e remuneração para todos os servidores. Começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos aqui em Manaus. 6 horas 2 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é segundona, dia 18 de julho de 2022. Os destaques do dia para você, mais uma edição dos 18 horas até as 7 da noite. 18 horas. Olha, o Amazonas está sem delegados para administrar as delegacias do estado. A denúncia é do presidente em exercício do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, que é o Renato Bessa. Segundo ele, falta efetivo porque muitos estão de licença para concorrer nas eleições. Outros de férias e outros de licença normal. Ainda segundo o presidente do sindicato, com isso, o trabalho da Polícia Civil fica prejudicado com todo o serviço acumulado para escrivães e investigadores, Karime. Pois é, Carlão. O presidente do sindicato, Renato Bessa, ele denuncia que a polícia está jogada à sua própria sorte, que o governador Wilson Lima não faz nada para resolver essa situação. Ainda de acordo com o coronel Paulo Fontes, que é especialista em segurança pública, o estado tem um delegado para cada 20 mil habitantes. E a repórter Odinei Araújo traz mais detalhes sobre essa situação para a gente agora. Pelos últimos levantamentos, a Polícia Civil do Amazonas conta hoje com um déficit de pelo menos 500 delegados. A carência é tão grande que no ano passado, o Ministério Público do Estado recomendou à Delegacia Geral da Polícia Civil que providenciasse delegados para 25 dos 61 municípios do Amazonas, porque quase metade das cidades do estado estão sem delegado de polícia. Na ocasião, o Ministério Público questionou o fato de 36 delegados de polícia estarem cedidos para a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública, para os departamentos de trânsito e de operações aéreas, além dos tribunais de justiça e de contas do estado e até mesmo para outros estados como Ceará e Rio de Janeiro. O certo é que, apesar da recomendação, a situação, ao invés de melhorar, piorou. E nesse ano de eleição, o número de delegados da Polícia Civil que saiu de licença das delegacias para concorrer a cargos políticos deixou a polícia e a sociedade em geral jogada à sua própria sorte. O Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, denuncia o abandono geral das delegacias e o descaso do governo do estado com a situação. De acordo com o presidente em exercício do Simpol, Renato Bessa, se na capital a situação já é difícil, no interior é pior ainda. Tanto na capital como no interior, né, existe uma grande deficiência nesse quadro, né? Aqui na capital hoje, por exemplo, devido à licença de que alguns delegados solicitaram, até mesmo para concorrer a cargos eletivos, outros de férias, outros de licença para interesse particular, alguns de licença médica, enfim. No interior ainda é pior, né, porque não tem mesmo em muitas unidades policiais, então são nomeados investigadores ou escrivães. A situação está crítica, né, na segurança, principalmente nessa parte de servidores, né, da Polícia Civil. Sem delegados suficientes, escrivães e investigadores, que já fazem além de suas funções, segundo o presidente do Simpol, também acumulam as atividades que deveriam ser exercidas pelos delegados. E acaba acumulando, né, essa função. Aqui na capital, por exemplo, outro delegado tem que se deslocar da sua delegacia, né, para atender aquela delegacia que não tem
delegados, né? E com isso prejudica muito o trabalho e principalmente acumula, né, mais serviço para os investigadores e escrivães, né, que tem que redobrar o seu trabalho para que a população seja atendida. Nós, mais uma vez, ajudando a população, porque estamos acumulando funções que não nos diz respeito, né, como de gestores, como ter que se desdobrar, né, para que a população não fique sem policiais, né, sem o serviço de segurança, que é primordial, e infelizmente não somos reconhecidos pelo governo. O especialista em segurança pública, Coronel Paulo Fontes, explica que, em média, apenas 33% dos cargos de delegado de Polícia Civil no Amazonas estão ocupados. A defasagem de policial é pior ainda. São quase 50% dos cargos não ocupados, de acordo com o Coronel Paulo Fontes. Estamos falando de um efetivo fixado de 3.456 para 1.800 existentes, ou seja, 46% de defasagem. O delegado chega a casa de 67% de vagas em aberto. Esse é o primeiro ponto. O efetivo é muito baixo. Nós temos um delegado para cada 20 mil habitantes do Amazonas. É muito pouco. Um policial civil para cada 2.300 habitantes, que também é muito pouco. Nós temos um hábito comum aqui no Amazonas, que é muitos policiais à disposição de outros órgãos, seja estadual e até municipal. O 18 Horas solicitou do governo do estado, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informações sobre quantos delegados estão trabalhando e quantas delegacias estão sem delegado. Mas até o fechamento da reportagem, nenhum deles enviou resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Mas a gente não tem nem esse levantamento para falar, para dar satisfação para a população de quantos delegados existem no estado. Aí é para acabar, né? Quer dizer, um estado que se diz democrático, no mínimo, tem que ter transparência nas informações. Bom, e sobre a falta de delegados, eu conversei também com o Coronel PM, Amadeu Soares, especialista em segurança pública. E ele classificou a situação do estado como extremamente complicada. Vamos acompanhar o que ele disse. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Bem, Karime, essa questão de delegacia fechada, ela explodiu nessa gestão por uma série de fatores. O primeiro deles foi a falta de concurso público, falta de reposição de pessoal, porque os trabalhos passaram a acumular bastante e isso gera desmotivação. O segundo motivo é a falta de pagamento das datas base e do escalonamento. Isso também é outro fator desmotivador. O que é que isso acarretou? Acarretou uma série de complicações. Isso aumentou a impunidade, os crimes não estão sendo apurados, você não vê mais operações sistemáticas e regulares por parte da Polícia Civil por conta dessa questão aí. Na verdade, eu diria que nós estamos aí no mato sem cachorro, porque por mais boa vontade que os policiais tenham, e eles o têm, mas o governo não dá as condições para que a polícia possa fazer o seu trabalho. E isso daí é o que tem se agravado dia a dia. Você não vê delegacia, as desculpas são as maiores e mais esfarrapadas por conta dessa procrastinação do governo em não fazer o concurso público no tempo certo, ou seja, 2019, 2020 até 2021. Deixaram para fazer o concurso no ano da eleição porque sabiam que os prazos eleitorais iriam impedir posse dos concursados. Então, nós, a sociedade, estamos pagando um alto preço por essa inoperância do governo com relação à reposição de quadros e também o pagamento das obrigações trabalhistas dos servidores. Isso, para mim, é o principal problema e que tem afetado.
incluindo aí a falta de gestão que fez com que as delegacias fossem se encolhendo cada vez mais. E aí eu ouvi dizer que eles estão pensando em fazer um projeto para fazer uma base de flagrante com dois uma coisa que será um paliativo e que não vai resolver a questão da Polícia Civil da sociedade na cidade de Manaus e nem no interior do estado do Amazonas. Então eu vejo isso como um fator gravíssimo para o aumento da insegurança e da alta da criminalidade no nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. Olha, detalhe, hein? A situação fica ainda pior com a Operação Cumpra-se a Lei, anunciada pelos escrivães e investigadores da Polícia Civil. A medida foi tomada pela categoria na semana passada, depois que o governador Wilson Lima entrou na justiça para impedir a greve dos policiais civis que reivindicam o pagamento de direitos trabalhistas. Pois é, Carlão, eles cobram uma promessa feita pelo próprio governador Wilson Lima de pagar a última parcela do escalonamento e de liberar as promoções da categoria. E por falar, e por isso, eles iam fazer essa greve, tá? Como não puderam, os escrivães e investigadores estão cumprindo somente as funções designadas por lei com essa Operação Cumpra-se a Lei. Karime, olha só, a situação é ainda pior. De acordo com os policiais, o governo não oferece condições para o trabalho. Por isso, eles sempre precisavam dar um jeito para fazer além do que deveriam e não deixar a população sem atendimento. Fazer das tripas coração, ok? Para a gente ter uma ideia aí, segundo eles, em alguns setores não tem computador e nem combustível. Agora a categoria declarou que cansou, de tentar conversar com o governador Wilson Lima e determinou aí a Operação Karime, como nós já falamos, cumpra-se a lei. Pois é, Carlão, e fica aqui a nossa pergunta, a pergunta de 1 milhão, a pergunta que não quer calar. Onde o governo do Amazonas gasta tanto dinheiro público? O estado enfrenta uma das piores crises na segurança pública e a gente está vendo dia após dia várias reportagens denunciando e apontando falta de investimento, falta de cumprir promessas, falta de pagamento de direitos trabalhistas. Enfim, a segurança pública está completamente desaparelhada, desarticulada. Enquanto os crimes só aumentam e acontece a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Temos registros oficiais da própria Secretaria de Segurança Pública que comprovam o aumento da violência, com assassinatos, assaltos. Gente, até arrastões estão sendo registrados aqui em Manaus. Já aconteceu algumas vezes. Exatamente, eu tenho certeza que se não aconteceu com você conhece alguém, algum amigo próximo que passou por uma situação dessa. Bom, e mesmo com o anúncio de investimento, gente, de mais de 200 milhões de reais, se eu não me engano, 280 milhões de reais, com o programa Amazonas Mais Seguro, esses números só aumentam. Karime, infelizmente, essa crise na segurança pública é aí o exemplo, claro, falta de investimento e planejamento, inteligência. Um estado que bate recordes de arrecadação uma atrás da outra aí, com mais de 14 bilhões de reais nos cofres, não consegue investir na melhoria da população. Que esse caso da segurança Vamos destacar aqui a diferença, por exemplo, de prioridade. Wilson Lima aumentou 7,93% os recursos para a segurança, enquanto que em publicidade, não é isso que, a gestão aumentou o investimento em 142,48%. É uma diferença absurda. É absurdo, Carlão. Só pra gente ter uma ideia, no total, o Wilson Lima já gastou mais de 500 milhões de reais exclusivamente com publicidade e propaganda durante a gestão dele. Isso durante a pandemia, isso enfrentando várias situações e a população continua sem ter o benefício desse dinheiro para o uso, para a saúde, para a educação e o que a gente está falando nesse caso aqui pior, que é a segurança pública. A gestão de Wilson Lima está sendo marcada pela falta de prioridade nos gastos com o dinheiro público. As áreas mais importantes para a população ficam sem investimento, é simples assim. Bom, e por isso, Karime Leão, o governo de Wilson Lima tem sido marcado pela insatisfação de vários profissionais que se sentem, é claro, desvalorizados.
Aqui no programa 18 horas nós mostramos várias vezes os projetos de profissionais da saúde, da polícia e também da educação. Esses setores aí. Tudo porque o governo não paga direitos trabalhistas. Pois é, os protestos. Eles estão sempre reivindicando coisas, direitos, pagamento de salários atrasados. Bom, é verdade, Carlão. E na última semana o deputado estadual Wilker Barreto cobrou que o governo do Amazonas apresente um plano de cargos, carreiras e remuneração da mesma forma que ele fez para os servidores da Secretaria Estadual de Fazenda. O repórter Hector Silva conta melhor essa história pra gente. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, cobrou que o governo envie à Casa Legislativa o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores estaduais que atuam na Polícia Militar do Estado do Amazonas, na Saúde e demais secretarias da administração pública, durante a última votação da Assembleia Legislativa antes do recesso parlamentar. O pedido do parlamentar ocorreu depois de votar favorável à aprovação do projeto de lei número 324 de 2022, oriundo da mensagem governamental número 54 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração da Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda. Na tribuna, Wilker defendeu o projeto como uma forma de valorização aos servidores da Cefaz, mas pediu que o Executivo Estadual dê a mesma importância para outras pastas essenciais, como as Secretarias de Estado de Saúde e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Quero também, senhor presidente, fazer um apelo aqui ao governo, porque ontem na CCJ passou, e votei favorável, sempre votarei, passou um projeto da Cefaz sobre o plano cargos, carreiras e salários daqueles servidores. Só que eu não vi da saúde, não vi da segurança pública, eu não vi lá também das outras secretarias. Fica aqui o pedido, a cobrança pública para que o governo, deputado Hermilson, envie para esta casa, que envie para o Parlamento Estadual o plano de carreira das outras secretarias. Nada contra a Cefaz, mas a Cefaz não é melhor do que a Suzano, do que a polícia e do que as outras categorias. Ponto. O retorno parlamentar é no dia 1º de agosto. Em nota, o deputado diz que até lá aguarda a apresentação desse plano para os demais servidores para que estes possam ser votados ainda este ano. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 18 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Tudo bem? A gente já começa falando sobre eleições de 2022. Isso porque o presidente Bolsonaro ainda debate sobre fraude nas eleições. Cadu, e esse assunto continua na pauta, Cadu, e hoje foi um debate com embaixadores de outros países democráticos, né, Cadu? Como é que foi isso? Conta pra gente os bastidores desta reunião que aconteceu hoje. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Karime, foi uma reunião difícil de acompanhar, viu? Porque, jornalisticamente falando, não teve fato novo. O fato, na verdade, é que o presidente Bolsonaro convocou cerca de 40 embaixadores no Itamaraty, aqui em Brasília, para repetir o que ele vem dizendo nos últimos anos, que teve fraude nas eleições de 2018, que ele deveria ter vencido no primeiro turno, que houve fraude nas eleições de 2014 e que se não houver eleições limpas e transparentes, o resultado não vai ser respeitado. Mas ele disse tudo isso sem apresentar provas, algo que concretize a tese dele de fraude eleitoral. E mais uma vez Bolsonaro renovou as críticas contra o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, contra o STF, o Supremo Tribunal Federal, e contra o sistema de votação eletrônica, na intenção aí de desqualificar essas instituições e também de enfraquecer o sistema eleitoral, reacendendo o discurso ideológico de uma parte dos eleitores dele que fomenta e também difunde a narrativa antidemocrática nas redes sociais. Karime, o presidente Bolsonaro, ele falou sobre um inquérito da Polícia Federal que está inconclusivo, sobre uma invasão ao sistema eleitoral do TSE em 2018.
Vamos ouvir o trecho da fala dele, do presidente Bolsonaro, sobre esse inquérito. Vamos ouvir. Então tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, onde o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Obteve acesso aos milhares de código-fonte, que teve acesso à senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Segundo o TSE, a gente vai ver aqui na frente, os hackers ficaram por 8 meses dentro dos computadores do TSE, com códigos-fontes, com senhas e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito, eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outros. Ou seja, um sistema, segundo documentos do próprio Tribunal Superior Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito das fraudes, das denúncias dele de fraude nas eleições, na votação aqui no Brasil. Cadu. Karime, é importante lembrar, esse inquérito foi vazado e o presidente Bolsonaro falou detalhes sobre ele em uma live no ano passado. E essa atitude do presidente da República passou a ser investigada. Esse caso continua sendo analisado, inclusive, pelo STF e pela Procuradoria-Geral da República. O Poder Judiciário já reagiu prontamente, Karime, a esse ato, essa convocação do presidente Bolsonaro a esses embaixadores. O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, disse que Bolsonaro está tentando diluir a República, usando informações distorcidas por ele próprio sobre o inquérito da Polícia Federal com a intenção de atacar a Justiça Eleitoral. Alguns juristas e parlamentares também se manifestaram, Karime, afirmando que Bolsonaro hoje teria cometido crime de responsabilidade, estando aí suscetível a impeachment, ferindo cláusulas pétreas da Constituição, entre elas a que prevê o voto direto, secreto, universal e periódico, e também a lei que trata da separação dos poderes. Detalhe, Karime, que esse ato não teve o aval da equipe de campanha do presidente Bolsonaro, só teve o aval dos militares, que na semana antepassada falaram sobre a possibilidade de fazer fiscalização do sistema do processo eleitoral na Câmara dos Deputados, falaram e divulgaram, inclusive a gente falou isso aqui no 18 horas, divulgaram um plano nacional de fiscalização. No fim da semana passada falaram que querem a votação paralela, e agora o presidente Bolsonaro reforçou a tese aí de fraude nas eleições. É uma escalada de narrativas antidemocráticas com apoio dos militares. Agora, a parte política, a parte de campanha, não concorda, não apoia com essa postura do presidente. Por quê? Segundo o que a gente conversa com o pessoal do núcleo político, núcleo de campanha, eles já estão satisfeitos com o que tem. O Bolsonaro conseguiu a PEC 1, que é a PEC dos benefícios, conseguiu a redução do preço dos combustíveis, inclusive já tem 17 estados do Brasil que já diminuíram o preço dos combustíveis. Isso é pontaço para o presidente Bolsonaro. E também vai distribuir dinheiro, vai distribuir 41 bilhões em recursos sociais em plena campanha. Ou seja, tem material suficiente, tem o desemprego que está reduzindo, a gente já falou sobre esse assunto aqui. Não há necessidade do presidente reforçar esse discurso antidemocrático, que é um tiro no pé para a campanha dele. Vamos seguir acompanhando, porque como o Poder Legislativo entrou em recesso hoje, é possível que o assunto repercuta bastante ao longo da semana. E agora falando sobre pré-campanha, Karime, hoje teve reunião em São Paulo
entre parlamentares do MDB e o ex-presidente Lula. Nesse grupo MDBista estava o senador Eduardo Braga, que buscou ratificar o apoio do PT à candidatura dele ao governo do Amazonas, possivelmente tendo como vice o deputado estadual Ricardo Nicolau. Essa reunião, Karime, reuniu parlamentares de 11 estados, por exemplo, Amazonas, Paraíba, Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, enfim. Ou seja, Karime, a ala do MDB que não apoia o presidente Bolsonaro, como Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Helder Barbalho, selaram hoje a união com o PT de Lula. O senador Eduardo Braga, que sempre se disse independente, ora apoiando o governo, ora sendo oposição, decidiu, de fato, o lado em que vai trilhar nessa campanha. Aí você me pergunta, Karime, Cadu, e como é que fica Simone Tebet? Que ela tem lá, se dividiu ali com o MDB, PSDB e Cidadania. Ela tá ali, guardadinha, sozinha, mas à disposição, Karime. Simone Tebet perdeu o apoio que restava do MDB, mas ela tem a simpatia agora do ex-presidente Lula, que trouxe ela para mais perto de sua campanha, no sentido de tentar absorver os votos dos eleitores de centro-esquerda que não irão votar no PT. Se ela não foi absorvida pela direita, então deve ser absorvida pelo pessoal da esquerda. É a pá de cal na terceira via, Karime. E falando em Lula, hoje teve uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que interrompe aquela estratégia que nós falamos aqui, a estratégia bolsonarista de ligar o ex-presidente Lula à facção criminosa PCC e à morte de Celso Daniel. A gente até falou aqui, né, que Lula estava enfrentando essa narrativa de ligá-lo ao crime organizado. E Alexandre de Moraes hoje determinou a exclusão desses conteúdos postados, inclusive por parlamentares, estabelecendo aí uma multa de R$10 mil por dia pelo descumprimento. Karime e Carlão. E Cadu, seguimos aí falando sobre eleições, né, que é um assunto importante esse ano político. Os pré-candidatos já estão aí, né, taxiando, aquecendo as turbinas. Convenção já está bem próxima aí para definir tudo, não é isso, Cadu? Como é que tá essa situação? Eles já estão ali já, né? Já estão ali, já estão prontos para decolar. É isso aí, tá parecendo aquele filme Velozes e Furiosos, né? Exato. Tá todo mundo ali naquela expectativa, né? Como é que tá essa situação? Carlão, as convenções partidárias são o pontapé inicial para a campanha política em todo o Brasil. A bateria começa já no dia 20, quarta-feira, quando Ciro Gomes vai realizar a convenção do partido dele, o PDT. O evento vai ser aqui em Brasília. Ainda não se sabe quem vai ser o vice na chapa, né? Mas nos bastidores há indicações, entre elas aí a da senadora Leila do Vôlei, que também é do PDT. Seria, portanto, uma chapa puro sangue. De todas elas, essa chapa e Ciro Gomes é o mais misterioso de todos aí. Ninguém sabe, ninguém viu o que está acontecendo com a campanha deste homem. Carlão, no dia seguinte, dia 21, quinta-feira, vai ser a convenção do PT, ratificando aí a chapa Lula-Alckmin. O evento vai ser em São Paulo de forma bem pequena, miúda, sem a participação de Lula, porque no dia 27 ele vai estar na convenção do PSB, ratificando o apoio à parceria com Alckmin. No dia 23, vai ser a convenção do presidente Bolsonaro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, como a gente já antecipou aqui. O partido dele, o PL, está programando aí um grande evento para lotar o estádio, dentro e fora do estádio, para tentar mostrar força e apoio político, reagindo aí aos últimos movimentos do ex-presidente Lula aqui em Brasília. E no dia 27 vai ser a convenção da senadora Simone Tebet. O evento vai ser 100% online, sem estardalhaço, até porque vai ser uma candidatura pro forma, sem apoio muito aí do MDB, do PSDB e Cidadania, partidos que ela representa por meio de uma aliança. Agora, Carlão, finalizando aí, na semana passada a gente falou de uma juíza de uma cidade do Rio Grande do Sul que disse numa entrevista, né, que na opinião dela, que usar a bandeira do Brasil em período de campanha pode se caracterizar propaganda eleitoral. Pois bem, o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul se reuniu de forma extraordinária e decidiu por maioria, contrariamente ao posicionamento da juíza, afirmando o seguinte, eu vou ler o trecho da sentença.
o uso, abre aspas, o uso de símbolos nacionais não tem coloração governamental, ideológica ou partidária, sem prejuízo de que eventuais desrespeitos à legislação sejam objetos de análise e manifestação futuras da Justiça Eleitoral, em cada caso concreto, assegurando-se com isso a segurança jurídica ao pleito eleitoral de 2022. Fecha aspas. Ou seja, usar bandeiras durante as eleições não vai ser caracterizado propaganda eleitoral. Então fica a dica, e todo mundo aí estava agoniado, o pessoal viralizando nas redes sociais. Pois é. Acabou, gente, essa polêmica aí. Segue o barco. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, para finalizar, o Ministério da Justiça anunciou hoje, amém, muita gente dando aleluia, né? A suspensão das atividades de cerca de 180 empresas do setor de telemarketing, principalmente as ligadas a bancos e instituições financeiras. Cadu, quando é que começa a valer? Segundo o Senacom, o governo seria hoje, né? Vamos acompanhar, porque a partir de hoje já. Karime, só um detalhe, você já recebeu aquelas ligações que quando você atende, aí alguém, um momento, por favor, aí a pessoa desliga na tua cara? Também. Essa eu não... Inclusive. Isso daí. Não, sim, inclusive essas, várias outras. Exatamente. Karime, o nome dessa atividade chama-se prova de vida. Eu não sabia disso. Olha, não sabia. É o nome que se dá às empresas de telemarketing, elas chamam essa atividade de ligar para a pessoa pessoalmente e desligar depois na cara, chama-se prova de vida, para dizer que ela existe e que ela está apta a ser cobrada. Essa é nova acredita pra nisso? mim, Cadu. Essa novíssima, eu soube hoje, gente. Então, olha, Carlão e muitas Karime. que eu não atendi, que eu tô passando meio batão. Fala aí, Cadu, como é que é essa resolução? Eles não vão mais poder ligar pra gente. Exatamente, Karime. É uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça, via Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que resultou na suspensão das atividades de 180 empresas brasileiras de telemarketing a partir de hoje, segunda-feira, por prática de telemarketing abusivo. E essa medida cautelar também vai atingir empresas que atuam nos estados e municípios, não só as redes nacionais. Essa medida é aplicada também às empresas de telecomunicações e as instituições financeiras, como aquelas empresas de empréstimo bancário, porque elas são líderes no ranking de reclamações sobre ligações indesejadas de telemarketing, segundo dados do governo. A Senacom, ela apurou que essas 180 operadoras de telemarketing, elas atuam em todo o Brasil de forma organizada e estruturada. Nos últimos meses, a Senacom, junto com os PROCONs dos estados, receberam mais de 18 mil reclamações. Por essa razão, iniciou-se uma grande investigação, um grande trabalho que está resultando numa cautelar, numa medida suspendendo essas empresas de telemarketing. O objetivo é impedir, interromper essas ligações, essas milhões de ligações que são feitas para os consumidores de todo o Brasil. Ligando, cobrando dívida, pagando conta, enfim, esse monte de coisa aí, a tendência é acabar. Que bom. Exatamente, inclusive oferecendo. Atrapalha muito. Muito bom. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. 18 horas. 6 horas 33 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Olha só, daqui a pouquinho aqui no programa 18 horas nós vamos saber como foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos aqui em Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira, começando a semana, hein? Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva à tarde à noite, madrugada também, desta segunda-feira para terça-feira. Pelo menos, segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 34% e 79%. Mix.
Olha só, Manaus começou a vacinar hoje crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. Isso mesmo, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 37 pontos específicos em todas as zonas da cidade vão atender aí essa faixa etária durante a semana, Karine. Exato, Carlão. E a vacina é a Coronavac, que foi autorizada para essa faixa etária na última semana pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde. Vamos saber um pouco mais de como é que foi esse primeiro dia de vacinação para essas crianças agora com a repórter Nathalie Moraes. Começou hoje a vacinação de crianças a partir de 3 anos contra a Covid-19 em Manaus. Agora, os pais e responsáveis já podem levar suas crianças em um dos 37 pontos de vacinação distribuídos aqui na capital. Gilberto Simões, acompanhado da esposa, levou a pequena Luísa de 4 anos para se imunizar contra o coronavírus. Gilberto deixou um recado aos papais. Eu fico satisfeito com essa imunização, porque eu vejo que a minha filha conseguiu tomar a vacina e houve muitas mortes que não tiveram essa oportunidade. Esses pais que não trouxeram, não esqueçam, vocês foram vacinados quando eram crianças. Se vocês não tivessem sido vacinados, talvez hoje vocês não teriam essa chance de trazer seus filhos. Venham e vacinem, é importante. A vacinação para crianças de 3 anos é garantida pela autorização de uso da Coronavac e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para esse público, que ampliou a campanha municipal de vacinação que contemplava anteriormente apenas as crianças de 5 a 11 anos. O novo grupo apto a ser vacinado é superior a 80 mil crianças. São mais de 41.441 meninos e meninas com 3 anos de idade, 41.866 com 4 anos, segundo a estimativa do IBGE. As crianças devem ser sempre levadas aos pontos de atendimento com a certidão de nascimento, documento de identidade com foto, como o CPF ou Cartão Nacional de Saúde e com a caderneta de vacinação. Muitos medos e mitos ainda rondam a vacinação infantil, mas assim como os demais imunizantes, a vacina é segura, como explica o secretário municipal de saúde de Manaus, Djalma Nogueira. Saindo um pouco na frente, após a emissão, a permissão pela Anvisa da autorização de vacinar crianças de 3 a 5 anos, a gente já vacinava de 5 a 11 e de 11 a 18 e de 18 mais. Então foi um movimento decrescente em relação a essas idades, dessas faixas etárias, e que a ciência, todo o estudo que é feito vai permitindo. Para este público de 3 e 4 anos, 11 meses e 29 dias, que é até os 5 anos, o imunobiológico é a Coronavac, que é um vírus, ela é feita de forma que é um vírus inativado. Então essa vacina com o vírus inativado, existem muitas outras que é desse tipo e que ela já tem mais de 250 anos. Para receber a vacina, a criança deve estar saudável. Caso a criança apresente algum sintoma gripal, o ideal é aguardar por 15 dias até que o pequeno ou a pequena esteja com a saúde recuperada. O ideal é que estejam saudáveis, se você suspeita que está gripado, tem algum processo infeccioso, vamos supor, viral, como a gente já falou aqui no programa, existem muitos outros tipos virais, que rodeiam aí a população. Então, influenza A, metapneumovírus, bocavírus, rinovírus, adenovírus. Então, existe e o coronavírus. Então, a gente orienta que a criança esteja saudável. Se tiver com algum sintoma que suspeite que seja alguma gripe, alguma forma viral ou gripe, a orientação é procurar um UBS. No dia em que a criança for vacinada contra a Covid-19, ela poderá também receber outras vacinas do calendário infantil, caso haja pendências. Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 316 novos casos de coronavírus, de acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado.
Uma morte foi confirmada e 22 municípios não disponibilizaram informações para a atualização do boletim epidemiológico. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus organizam mobilização para pressionar o governador Wilson Lima, pressionar para que ele pague, os direitos trabalhistas de reposições salariais e do pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que é o Fundef. Pois é, Carlão, o detalhe é que o dinheiro do Fundef já foi repassado pelo governo federal aqui para o Amazonas. Só que o governador Wilson Lima ainda não enviou para a Assembleia Legislativa o projeto para o pagamento. E quem nos traz os detalhes sobre o assunto agora é a repórter Odinea Araújo. Antes de ser Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica já foi Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Esse fundo, uma espécie de programa do governo federal para estimular a educação, foi criado em 1996 e durou até 2006, quando foi substituído pelo Fundeb. O Fundef recebia todos os meses do presidente da República uma verba para que os estados e municípios investissem na capacitação e melhorias salariais dos professores. Acontece que os 60% do valor que deveria ser repassado aos professores não chegou até eles. Um valor muito inferior a esse foi repassado aos educadores. Após uma longa guerra judicial, o governo federal foi condenado a repassar aos estados o valor da diferença. E esse dinheiro, de acordo com as entidades sindicais da educação, já está nos cofres do governo do Amazonas. Acontece que até agora o governo do estado não se pronunciou sobre o assunto e nem enviou à Assembleia Legislativa do Amazonas a lei de regulamentação do pagamento do Fundef para devolver esse dinheiro aos professores, como explica o coordenador de comunicação do Aspron Sindical, professor Lambert Melo. Nós temos a receber da SEDUC precatórios do Fundef e nós já sabemos que o dinheiro já está depositado na conta do governo do estado, o dinheiro que o governo federal já enviou, e que nós queremos que dessa parcela de 40% que foi enviada para o governo do estado, seja utilizado os 60% que é de direito dos professores para pagamento dessa dívida. Então nós precisamos que, para que o pagamento seja feito, o governo do estado encaminhe para a Assembleia Legislativa um projeto de lei fazendo a regulamentação de como que esses recursos vão ser pagos. Portanto, está atrasada. Além do pagamento do precatório do Fundef, o governador Wilson Lima também não pagou a database dos trabalhadores da educação, atrasada desde 1º de março, mesmo tendo dinheiro de sobra em caixa. Por isso, os trabalhadores se reuniram em Assembleia Geral no sábado passado e decidiram pela retomada da luta pelas dívidas que o governador Wilson Lima tem com a categoria. A primeira ação será um ato público no próximo dia 27 de julho, conforme Lambert Melo. O ato público é para fazer a denúncia dessas dívidas que o governo tem com os professores, denunciarmos para a sociedade, denunciarmos para a imprensa, e a Assembleia Geral, que vai acontecer no mesmo dia, logo após o ato público, para que a gente possa aprovar um calendário de lutas justamente para nós pressionarmos o governo a fazer esses pagamentos. O ato público vai começar às 8 horas e a Assembleia Geral às 9 da manhã, em frente da sede do governo do estado, na Compensa. O 18 horas tentou ouvir a SEDUC e o governo do estado sobre as dívidas com os trabalhadores da educação e se já há previsão do pagamento do Fundef, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram a resposta. Odinea Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 43 minutos. Vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. O governador Wilson Lima chegou a inaugurar uma estação de tratamento de água em Benjamin Constant, no interior do Amazonas, no valor de 4 bilhões de reais. Só que o detalhe é que a população continua sem água. Artemisa, explica pra gente como é que acontece isso. Boa noite.
Pois é, Karine, a população continua sem água. Inclusive, o deputado estadual Ricardo Nicolau do Solidariedade, ele esteve no município de Benjamin Constant nesse domingo. Segundo ele, a população segue sem acesso à água tratada. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, o município de Benjamin Constant fica a 1.121 quilômetros de Manaus e o governador Wilson Lima, do União Brasil, inaugurou a estação de tratamento de Benjamin Constant no dia 29 de junho, isso é recente. Nas redes sociais, ele postou que 90% da sede, né, do município seria beneficiada, cerca de 7 mil famílias. Bom, o valor da estação, 4 milhões de reais. Ele, inclusive, chegou a postar o vídeo, né, na estação, visitando a estação, tomou água com a população, visitou algumas casas, postou foto, enfim, até aí tudo bem. Só que, após essa inauguração, em algumas localidades, a água nem chegou. E em outras, só chega às torneiras a cada 2 dias ou até 5 dias. E segundo o deputado Ricardo Nicolau, o governo Wilson Lima está fazendo propaganda enganosa. Vamos ouvi-lo? O governador fez uma grande inauguração, uma grande festa de uma estação e não resolveu o problema do povo de Benjamin Constant. Então a gente precisa de menos politicagem, precisa de menos propaganda e mais ações efetivas. Fizeram de qualquer forma. Inclusive recebemos relatos de várias pessoas que falta água na sua casa, muitas vezes 2 dias, 3 dias, até 5 dias de falta de água nas suas casas. Eu tenho defendido muito que os municípios possam ter recursos para investir em infraestrutura e, no caso específico, poder levar água às pessoas. O FTI, que é um recurso do interior do estado, um recurso que é desviado para outras funções, poderia muito bem estar ajudando a colocar água na casa das pessoas. Você está ouvindo 18 horas. Misa, você nos escuta? Agora eu estou escutando, estava sem o retorno de vocês. Tranquilo, vamos lá. Segundo ele, bom, já terminou então a fala, né, do deputado estadual Ricardo Nicolau. Segundo ele, o município poderia aí dispor, Karine, Carlão e ouvintes, de 30 milhões de reais. Bom, caso o governo, né, não desviasse os recursos do FTI, que é o Fundo de Fomento ao Turismo. O dinheiro vem sendo desviado para pagar outras contas do governo e dessa forma aí vem prejudicando a população do interior. Karine, Carlão. Oi, Arte, olha só, conta pra gente aí sobre a agenda dos principais pré-candidatos ao governo do Amazonas. Inclusive, o amazonino testou negativo para a Covid. Deve retornar, inclusive, às atividades essa semana. É isso, Arte? Isso mesmo, Carlão. Ele que ficou parado na semana passada, né? Testou positivo na segunda-feira passada e agora, Amazonino Mendes, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas pelo Cidadania, apareceu nas redes sociais, inclusive tem a foto dele. Para quem estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube, pelo Instagram, vai poder ver a foto. Ele está ao lado aí de profissionais da saúde, né? Numa farmácia de Manaus, abraçado, inclusive, mostrando o resultado negativo para a Covid-19 e foi bastante tietado no local, viu? No texto diz o seguinte: o negão é duro na queda. Ele postou isso nas redes sociais dele. A Amazonino recebeu várias mensagens e disse que retorna com a agenda presencial essa semana, com várias visitas às comunidades e gravações também para a campanha. Já o governador Wilson Lima postou várias fotos e vídeos da homenagem que ele recebeu na última sexta-feira no município de Parintins, interior do Amazonas. Ele, inclusive, recebeu o título, né, de cidadão parintinense. Hoje, o governador esteve, inclusive, na sede da FIEAM, da Federação das Indústrias do Amazonas, apresentou aí a prestação de contas da gestão dele e aproveitou para ouvir as demandas dos representantes do Polo Industrial de Manaus e também dos setores produtivos.
Já o pré-candidato pelo MDB ao governo do estado do Amazonas, o senador Eduardo Braga, postou um vídeo no estilo TikTok nas redes sociais dele, mostrando algumas obras de quando ele foi governador. Mostrou também nos stories a semana dele em 15 segundos, número do partido e número que ele vai usar, inclusive, na campanha. O Wilson Lima também tem um quadro, o mesmo quadro, Minha Semana em 44 segundos, fazendo a mesma menção, ou seja, número do partido e número que será usado na campanha. Visivelmente, como já mostramos outras vezes aqui, isso configura como campanha antecipada, isso é crime eleitoral e segundo as regras, do Tribunal Superior Eleitoral. Falando agora, saindo então dos pré-candidatos e indo para a Câmara Municipal de Manaus, o presidente da Câmara Municipal, vereador Davi Reis, do Avante, ele autorizou viagem parlamentar para o workshop chamado de Mandato de Impacto, que vai ocorrer na próxima semana de 26 a 29 de julho. Bom, é um treinamento para capacitação parlamentar. Entre os participantes, os vereadores da base do prefeito, Davi Almeida, João Carlos, do Partido Republicanos, e também Alan Campelo, do PSC. Para o articulista político, esse é um gasto aos cofres públicos desnecessário. Vamos ouvi-lo, então. Esse workshop, que tem como título Mandato de Impacto, ele vai ter um módulo que os nossos vereadores vão estar lá aprendendo, abre aspas, fiscalizar mais para legislar menos. Veja, me parece que é uma incoerência completa e total uma Câmara que majoritariamente é de base enviando vereadores de base para aprender sobre fiscalização efetiva do mandato. Me parece que é uma incoerência total esse tipo de gasto público, aonde a população já sabe que não vai dar em nada, porque os vereadores da cidade de Manaus não fiscalizam o prefeito, salvo raríssimas exceções. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Brian Douzani. Essas raras exceções, ele se refere aos vereadores de oposição, Amon Mandel e Rodrigo Guedes. E para encerrar, a Karime, Carlão e ouvintes. Desde o início dessa manhã, vários portais noticiaram que o deputado estadual Dermilson Chagas teria tido um aneurisma. Outros dizem que um AVC, acidente vascular cerebral, que ele estaria em estado grave e teria sido transferido ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. A assessoria do deputado, até o momento, desmente. Segundo nota, ele aproveitou o recesso parlamentar para realizar um check-up geral. E a gente está torcendo por isso. Karime, Carlão. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada pelas informações, Artemisa. Carlão, é com você. Agora, 6 horas e 52 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, os moradores de áreas de risco em todo o Amazonas já podem contar com o serviço do Sistema de Alerta de Desastres Naturais via SMS e mensagens de texto. Com isso, o sistema, que tem por objetivo prevenir e orientar as pessoas sobre os procedimentos que devem ser adotados diante do risco de inundações, alagamentos temporais ou deslizamentos de terra, devem ficar atentos. A nova ferramenta deve ajudar na redução de ocorrências, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Defesa Civil abriu um novo canal de comunicação com a população, onde será possível receber via SMS no celular alertas e orientações e recomendações com base no endereço informado. O serviço é gratuito e tem como objetivo alcançar uma parcela da população com informações oficiais sobre as áreas de risco, além de combater a disseminação de notícias falsas. O serviço tem como finalidade a prevenção de acidentes, como explica o chefe de monitoramento da Defesa Civil do Estado, o tenente Charles Barroso.
já é um serviço comum no Brasil. Nós somos o segundo estado a aderir a esse tipo de serviço. É uma plataforma onde nós recebemos as informações de uma possibilidade de desastre, cadastramos nelas e ela disponibiliza para os celulares previamente cadastrados. O público-alvo é principalmente a população que mora em área de risco, mas nada impede que populações que moram em outras regiões da capital e do estado possam fazer seu cadastro. É enviar uma mensagem de texto para o número 40199. Essa mensagem de texto vai compor somente o CEP da sua rua para que você receba logo em seguida a confirmação de que está apta a receber um alerta quando for recebida essa informação. Em comparação com os meses de janeiro, fevereiro e março do ano passado, a quantidade de ocorrências em 2022 cresceu em 80% só aqui na capital, Manaus. Isso porque, nos 3 primeiros meses do ano passado, foram registradas 450 ocorrências, enquanto em 2022 já foram mais de 810 registros, em sua maioria os registros são de deslizamento. De acordo com o chefe de monitoramento da Defesa Civil, a ferramenta deve ajudar na redução dessas ocorrências. No momento vamos focar na parte de alagamento, deslizamento de encosta, a própria inundação. Será também tipo de desastre quando for enxergado com antecedência, alertada a população para que ela possa estar preparada. A mensagem de texto que a população receberá da Defesa Civil será: Defesa Civil informa novo serviço de envio de SMS gratuito de alerta de riscos de desastres. Para se cadastrar, responda 40199 com o CEP de interesse. Qualquer pessoa que estiver em uma das localidades atendidas pode se cadastrar, mesmo não tendo recebido a mensagem e não sendo morador da região, desde que informe o CEP do local atendido. Ao fim do cadastro, o usuário receberá uma mensagem que vai informar que o celular está apto a receber os alertas e recomendações da Defesa Civil. Também será possível cancelar o serviço por mensagem de texto. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h56, vamos aí saber, hein? Previsão do tempo para amanhã. Amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo Firmações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 34% e 69%. 18 horas. Este ano, o horário de votação de todo o país vai obedecer o horário de Brasília. Aqui no Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado divulgou hoje os novos horários. Aqui em Manaus vai começar e terminar 1 hora antes, ou seja, o eleitor vai ter das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde para votar, Karime. Exato. Em alguns municípios do Amazonas, a diferença aí vai ser maior ainda, tá? A votação vai acontecer das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Em todo o estado, mais de 9.000 urnas devem ser usadas nas eleições deste ano. E a repórter Nathalie Moraes traz mais informações pra gente. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas apresentou na manhã desta segunda-feira as urnas eletrônicas que serão utilizadas na eleição geral de 2022. A apresentação foi na Central de Urnas Eletrônicas no Fórum Eleitoral de Manaus, anexo do edifício sede do TRE. Segundo o tribunal, o eleitorado do Amazonas apto a votar neste ano é de mais de 2.647.746 eleitores. Em todo o estado, são mais de 1.518 locais de votação e 7.938 sessões eleitorais. A ordem de votação nessas eleições gerais é de deputado federal, estadual, senador, governador e presidente da República. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE no Amazonas, Ivan Carneiro, o eleitorado brasileiro em 2022 é 6,21% maior do que o que foi registrado em 2018. Nas eleições deste ano, 2,1 milhões de jovens com idade entre 16 e 18 anos poderão votar pela primeira vez. Seria mais complicado eventuais situações, resolver eventuais incidentes que pudessem acontecer com essas urnas eletrônicas. Lembrando que para cada local de votação no interior, a gente tem uma urna eletrônica por sessão, o que não seria suficiente às 3.400 urnas que nós temos aqui. Dentro da capital
capital, qualquer eventualidade de suporte seria mais breve acionado e a gente consegue ter urnas suficientes para todos os locais de votação do estado da capital de Manaus. As novas urnas devem ser instaladas somente aqui em Manaus. Por questões de sinal de internet, as novas urnas foram criadas com um sistema de tecnologia bastante avançado. Além de um novo designer, elas possuem um processador 18 vezes mais rápido do que a versão anterior. A gente sentiu que a procura do eleitor, dos nossos serviços, nessa faixa etária de 16 a 17 anos, teve um incremento substancial. Para esse ano, nós temos mais ou menos, um pouco menos de 60 mil eleitores dentro da faixa de 16 a 17 anos, que corresponde a mais ou menos 2,43% percentual do eleitorado total. O terminal do mesário também passou por uma modernização. Deixou de ter teclado físico e agora conta com uma tela sensível ao toque. Assim, enquanto a pessoa vota, outra poderá ser identificada pelo mesário, o que aumenta o número de eleitores por sessão e diminui as eventuais filas. Outra novidade é que Manaus seguirá o fuso horário de Brasília. Assim como em alguns municípios, a mudança no horário no começo da votação nas zonas eleitorais no dia 2 de outubro. Será de 7 da manhã às 4 da tarde em Manaus e das 6 da manhã até às 3 da tarde em alguns municípios do interior do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, Manaus, 7 horas em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, a partir de quarta-feira, os partidos já podem realizar suas convenções para escolher e oficializar suas candidaturas para as eleições deste ano. Os encontros devem ocorrer até 5 de agosto, conforme calendário estabelecido na Lei da Reforma Política de 2015. A convenção partidária tem como objetivo a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Os eventos podem ser presenciais, virtuais ou híbridos. As convenções das federações, que são a união de 2 ou mais partidos por um período mínimo de 4 anos, devem ocorrer de maneira unificada como a de um único partido. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou hoje os novos horários para a votação no Amazonas. A votação este ano começa às 7 horas e vai até às 16 horas em Manaus. Nos municípios mais a oeste do estado será ainda mais cedo, das 6 às 15 horas. Essas informações é nova e deve ser observada pelos eleitores para não perderem a hora da votação. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.